Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor esteja com você e também com toda a sua família. Nós agradecemos a Deus por mais um dia estarmos aqui reunidos e que você possa ser abençoado nesta manhã pelo nosso devocional, no horário que você tiver tempo de ouvir e ver, certo? Hoje nós estamos no 13º dia da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. E a nossa campanha tem como tema ser discípulos aprendizados na caminhada com Jesus. Nós estamos caminhando nos evangelhos e temos recebido alimento, graças a Deus, que nos sustenta à espera do Messias, não mais como o Salvador, mas como o juiz. E hoje, mais uma vez, o texto das Sagradas Escrituras, lá em João, Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68, onde Pedro vai proferir essa célebre pergunta: para quem iremos? O versículo diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Em outra versão diz: para onde iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quero que você nessa manhã possa se desligar, se desprender das suas preocupações e colocar sua esperança, sua confiança em Deus, o seu Filho amado Jesus Cristo. É Ele o autor e consumador da nossa fé. O contexto dessa palavra, irmãos, estava inserido num longo discurso de Jesus aos seus discípulos, que não era só os 12, né? A gente acha que era só os 12, mas não era, muito mais. E Jesus faz vários pronunciamentos nesse capítulo 6 aqui do Evangelho de João. Ele começa falando aqui que ele vai dizer lá no versículo 35, ele diz que eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Muitos naquela época estavam andando atrás de Jesus em busca do que Jesus poderia oferecer: sinais, milagres, maravilhas e também alimento. No versículo 26, Jesus diz: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Hoje não é diferente. Muitos querem esse Jesus que atende os anseios, as necessidades, os desejos, mas poucos querem se relacionar verdadeiramente com Cristo de forma profunda e também de forma que não seja a vontade humana, mas a vontade dele que prevaleça. Então, quando Jesus faz alguns discursos e ele vai dizer, e ele é a nossa garantia, que nós não pereceríamos se nós ficarmos firmes nele, ele vai dizer no versículo 37 desse mesmo capítulo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus, ele não descarta aquele que o Pai mesmo o deu como escolhido do Senhor. Ele escolhe pessoas, ele salva pessoas. Então continue orando, crendo na salvação do seu parente, do seu filho, da sua filha. E se você ainda não entregou a sua vida, se a chama do Evangelho está penetrando, transformando o teu ser interior, ele já está no processo de restauração da tua alma. E aí, irmãos, quando Jesus está proferindo esse discurso, os discípulos começaram a murmurar. Ele vai dizer no versículo 43: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, não somos nós que escolhemos, Ele nos escolhe. Porque a Bíblia diz que nós estávamos separados. E no estado de separação, é o estado de morte. E Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. E disso aí, no versículo 60, os discípulos disseram: dura este discurso, quem pode suportá-lo? Realmente a Bíblia nos confronta o pecador, ao ponto dele reconhecer o seu estado lastimado. E quando isso acontece é lindo. Porque quando o pecador reconhece e ele precisa urgentemente de ser salvo em Cristo Jesus, ele se joga, ele se lança a ouvir, ele se dobra a ouvir o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Então o Espírito Santo de Deus age no coração do homem, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo,
E a única resposta do homem é entregar a sua vida a Cristo. E aí, diante desse discurso, né, dessa murmuração desses judeus que estavam seguindo Jesus, aí no versículo 66, Jesus, o evangelista João aqui, né, ele vai dizer: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que você também não quer se retirar? Simão respondeu: Senhor, para onde iremos ou para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Foi nesse contexto que João vem responder essa célebre pergunta. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, jovem que está nos vendo aqui, entrar pelo caminho apertado, pela porta estreita, é sinônimo de reconhecer a soberania de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que Ele controla, que Ele está nos chamando e Ele que nos vivifica em Cristo. Então essa chamada nos traz alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento, irmãos, é que por trás dessa pergunta, dessa avaliação de Pedro, acaso voltaremos nós a andar nos nossos caminhos passados? O que Pedro estava querendo aqui dizer: para onde iremos nós? Ou seja, eu e você, irmão, não podemos olhar para os nossos velhos caminhos. Nós precisamos olhar para o alvo, o nosso alvo é Cristo. Então eu quero te convidar nesta manhã, se você está desejando coisas do mundo, se você está desejando prazeres e se você está insatisfeito com sua fé, a culpa não é dele. São os seus desejos pecaminosos que estão sobressaindo sobre a sua fé. Então eu te chamo nessa manhã a voltar a enxergar Cristo como suficientemente capaz de satisfazer o teu coração, não os teus desejos, não os teus prazeres, mas sim satisfazer você plenamente com o desejo da salvação eterna. Em segundo lugar, irmãos, é que esse questionamento de Pedro em relação para onde iremos nós, é possível que em alguns momentos da nossa caminhada haja um esfriamento, haja um momento de frigidez, assim, de apostasia. A vida é cheia de altos e baixos, mas eu quero te convidar a você olhar para a fonte da vida eterna. A fonte da vida eterna, ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. O que tem causado fome na tua alma? O que tem causado sede? O que é que nessa terra pode ser mais importante, melhor do que Cristo em tua vida? Se você valorizar Cristo, a obra dele, redentora na tua vida, quem você era, de onde ele te tirou, se você se lembrar de tudo isso, a única coisa que você vai fazer é ter vergonha de muitas vezes desejar coisas que são perecíveis. O que ele te deu foi a vida eterna. E isso não foi um preço barato. Precisou ele derramar sua última gota de sangue naquela cruz. Então eu te convido nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, a reconhecer a obra redentora de Cristo na cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eita glória! O que te espera é a eternidade, irmãos. Aqui chegará um momento que é só choro, pranto, e chegará um momento também de condenação, que é choro, pranto e ranger de dentes. Então aproveite a sua vida de forma leve, olhando para Cristo. Esqueça os prazeres mundanos. Agora viva com a sua família da melhor forma possível, em comunhão, em amor, o amor que tudo suporta. Lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar sobre isso. O amor tudo suporta. Então, suporte as aflições. Elas não são para te destruir, são para que você se fortaleça. E em terceiro e último lugar, irmãos, é que nós precisamos entender, lá no capítulo 20, olha só, nós precisamos ter certeza da nossa fé e certeza da obra de Cristo em nossas vidas. Olha só, quando João está escrevendo aqui, ele vai dizer lá no final da sua obra aqui, no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 30, ele, vou ler de novo. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida eterna em seu nome. Amém? Que Deus te abençoe sua família, seu lar. Hoje estamos comemorando aqui o Dia das Mães. Que todas as mães sejam abençoadas. Você, mamãe, que tem esse privilégio de gerar uma nova vida, você que já teve esse privilégio, você que ainda não teve, creia que Deus pode fazer um milagre, restaurar a sua saúde, reverter o quadro e colocar uma semente da vida aí no seu ventre. Deus te abençoe, essa palavra profética para que você creia. Em nome de Jesus, abençoe a sua família, sua vida e sua casa. Vamos seguir em frente, irmãos. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Pai, toma as mulheres, as mães nesse dia. Obrigado por cada mãe que aí está, por cada pai, por cada família representada, por cada jovem, por cada filho. Continua abençoando esses lares. Que o teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém.